Olá, bom dia, boa tarde, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, moro nos Estados Unidos, fui obreiro na instituição Igreja Universal por mais de 20 anos e eu estou aqui para lhe chamar a atenção. Você que faz parte, está dentro do sistema religioso ou do sistema da Igreja Universal ou de qualquer uma outra instituição, eu tô aqui gravando esse vídeo para lhe chamar a atenção da Arca da Aliança, sobre a Arca da Aliança. Vocês podem ver aqui na tela do vídeo aqui, essa foto dessa Arca da Aliança. Eu fiz questão de colocar essa foto da Arca da Aliança porque eu, de profissão, eu sou marceneiro e o pastor, a igreja, me pediu para construir essa arca há uns anos atrás. E eu fabriquei essa Arca da Aliança já há alguns anos. Ela tá faltando a haste, algumas coisas, mas pouco tempo atrás um obreiro me mandou essa foto para que, se eu lembrasse da Arca da Aliança que eu fiz. Já me tentaram de tudo. Uma vez que eu saí desse sistema religioso, já me mandaram vídeo eu evangelizando, vídeo eu gravando para campanha, já me mandaram foto eu ministrando reunião, culto na igreja. Então, um obreiro me mandou essa foto da Arca da Aliança. Eu até entendi que foi uma maneira carinhosa de estar recordando a arca que eu fiz há anos atrás e ficou lá no Brasil, mas eu quero chamar a atenção para você sobre algo que, enquanto eu estava dentro do sistema religioso da Igreja Universal, eu não conhecia esses detalhes sobre a Arca da Aliança a fundo, como eu vim estudar e saber hoje. Então, a princípio, a Arca da Aliança, eu estou falando principalmente para você que não sabe o que é e o que significa a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa uma antiga aliança que que foi feita entre Deus e a humanidade, através do povo de Israel. Eu fiz um pequeno resumo, alguns detalhes aqui que eu escrevi. Mas, um detalhe, essa aliança que Deus fez com o homem no passado, essa aliança com o tempo se mostrou ineficaz. Tanto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele na cruz, ele morreu, ele padeceu e ele derramou o sangue dele como cordeiro preparado por Deus para tirar o pecado do homem. Ele na cruz, ele aniquilou todo o pecado. Hoje nós estamos aqui em graça por causa desta aliança que Deus fez na cruz com o homem. Nas escrituras está escrito que Deus se reconciliou com o homem, porque a primeira aliança foi ineficaz. Aliás, Deus, no decorrer da história da humanidade, Deus fez várias tentativas de aliança com o homem, mas nenhuma delas foi perfeita. Nenhuma das alianças que Deus fez com o homem foi perfeita. E Deus fez tinha essa aliança com o povo de Israel, que era representada por essa Arca da Aliança. Representada. A gente tem que deixar bem claro isso, que é só representado. E o que as pessoas fizeram? Hoje, vários líderes religiosos dizem que a Arca da Aliança é a presença de Deus. Você vê dentro de cultos, eu vou falar da Igreja Universal porque eu tive 20 e poucos anos lá dentro. Você vê hoje, nos dias de hoje, cultos
dentro da Igreja Universal, que as pessoas estão lá cultuando a Arca da Aliança, estão se curvando para a Arca da Aliança, estão, de certa forma, adorando. Às vezes você vê lá o pastor, o bispo, manda você estender a mão para a arca na hora da busca, apaga as luzes dentro da igreja, dentro do salão, do que é chamado de igreja, e fala para você, receba a presença de Deus, a Arca da Aliança é a presença de Deus. Eu lembro que na inauguração do templo, no chamado Templo de Salomão, a idolatria que foi feita diante da Arca da Aliança. Ali teve uma mudança muito grande dentro da instituição Igreja Universal. Eu estou aqui com 2 Bíblias abertas. Uma é a Bíblia do Templo, a edição especial, Bíblia Sagrada, que tem a foto do templo. Eu fiz questão de pegar essa Bíblia para ninguém falar que eu inventei, que o que eu vou ler eu estou inventando, que eu estou tirando de onde eu não sei. Eu estou com essa outra Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo, e está ali o símbolo da Igreja Universal. Então, eu queria que você, depois, com calma, abrisse a tua Bíblia do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 3, e no versículo 16. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou ler para vocês. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Está escrito aqui, nem se fará outra. Então eu queria entender por que pastores da Igreja Universal, bispos da Igreja Universal fazem réplicas dessa chamada Arca da Aliança. Alguém pode me responder? Porque, pelo que eu sei hoje, a Arca da Aliança é o símbolo da Igreja Universal do Reino de Deus. É praticamente o logotipo, a logomarca da igreja. Muitos envelopes de dízimo tem lá a foto, a estampa da Arca da Aliança, o saquetel que eles dão na igreja, envelopes de campanha que eles dão na igreja. Você vê uniformes de obreiros com um detalhe dourado da Arca da Aliança. Você vê comercialização de miniatura da Arca da Aliança. Você vê pastores fazendo réplicas da Arca da Aliança. Várias arcas da aliança, eles falam que é a Arca da Aliança do templo. Ainda mentindo, o pior de tudo que ainda mentindo para as pessoas que aquela é a Arca da Aliança do templo. Se eu não me engano, tem 10 ou 12, tinha, se eu não me engano, 10 ou 12 réplicas daquela, que visitou várias cidades, vários estados e até vários países. Daí a igreja que ia receber aquela réplica da Arca da Aliança, ela tinha que ter uma réplica, porque aquela réplica passaria, teria o evento festivo na igreja, né? Todo aquele evento, toda aquela coisa, tudo, onde as pessoas cumpriam votos, sacrifícios, na Arca da Aliança, tudo, ia fazer seus pedidos de orações, né? Para arrecadar dinheiro, vamos falar o português assim, cru, vamos ser sinceros, não vamos aqui ficar rodeando, não, vamos ser sinceros, aquela pedição de dinheiro. E as pessoas eram induzidas a fazer votos e sacrifícios pela Arca da Aliança. E falava, os pastores falavam, é a Arca da Aliança do Templo de Salomão. Mentira! Totalmente mentiroso isso. E daí a igreja preparava
uma réplica. No caso lá da onde a igreja que eu participava, quem que construiu a Arca da Aliança foi eu. Isso daí tem em torno de uns 6, 7 anos atrás, eu construí essa Arca da Aliança. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não sabia dessa escritura. E curioso é, o bispo Macedo não sabe disso, porque na Bíblia comentada do bispo Macedo, ele comenta um versículo antes, e o versículo que está dizendo que não era para se lembrar da Arca da Aliança, ele não comentou. Símbolo da igreja. Nos envelopes já teve fogueira santa, várias fogueiras santas com o símbolo lá da Arca da Aliança estampado no envelope. E como que não sabe? E hoje, a Arca da Aliança está virando sinônimo de idolatria. Para quem não sabe, vou contar um pouco de história para vocês. A Arca da Aliança, ela sumiu, ela simplesmente desapareceu. Jerusalém foi atacada pelo general Tito no ano 70 da era cristã, no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, e assim como estava escrito, não sobrou pedra sobre pedra. Jesus disse, vários outros profetas também disse, que Jesus falou que o templo seria destruído. E todo mundo pensou que seria só o templo de Jesus, o corpo de Jesus, que foi destruído e que foi erguido no terceiro dia, assim como ele falou. Ele saiu da sepultura no terceiro dia. Mas não, também estava se dizendo da destruição do templo de Israel. O templo, que era motivo de orgulho, que era motivo de adoração do judaísmo. Todas as culturas judaicas se fulminavam no templo. Todas as práticas da religião judaica se culminavam com o templo. Era motivo de orgulho dos judeus o templo. Mas tem um detalhe. No Apocalipse, eu não vou ler, mas só para deixar registrado, Apocalipse capítulo 11 e versículo 19, na revelação de João, quando ele foi levado aos céus, ele diz que na visão ele viu a Arca da Aliança. Ele não viu a face de Deus, ele viu o que se representava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Eu lembro que quando perto da inauguração do Templo de Salomão, alguma coisa assim, a Record investiu muito em reportagens falando da Arca da Aliança, falou de possíveis lugares que poderia, tem caravana, tem arqueólogos procurando, que poderia estar na Etiópia, poderia estar em outros lugares. Vários fatos históricos mostrou que a Arca da Aliança esteve em vários lugares. E a Record, a TV Record, a TV do bispo Edir Macedo, que investiu muitas reportagens falando da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali foi meio que explorada, a imagem da Arca da Aliança. Então, sobre idolatria, que na minha opinião é o que acontece hoje com a Arca da Aliança, aconteceu também, sabe com o quê? Com a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, porque aquelas pessoas que eram mordidas, depois que o povo desobedeceu e murmurou, Deus permitiu ferir os homens, morreu muitas pessoas com picadas, mordeduras de serpentes. Serpentes, a Bíblia fala serpentes abrasadoras. E foi feita uma haste, e essa haste foi levantada para que tudo aquele que era mordido pela serpente, que olhasse para aquela serpente de bronze, ela seria curada, ela seria sarada. Então, olha só o que aconteceu. Eu quero que você procura depois também em Reis, você que não sabe disso daqui, você que frequenta a Igreja Universal, você é um membro da Igreja Universal,
um obreiro da Igreja Universal, que um obreiro, eu contei isso que eu estou falando para vocês, eu mandei para o obreiro da Igreja Universal, o obreiro não sabia disso. O obreiro falou, eu nunca vi falar nisso. E eu mostrei para ele, eu mandei os versículos da Bíblia nele. Mas olha só o que aconteceu. Era o rei Ezequias. E isso está escrito em 2 Reis 18, do versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Então, isso daqui, não tem nada a ver com a Arca da Aliança. Sim, não tem. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. O rei Ezequias, o rei de Judá, ele resolveu fazer o que era reto diante de Deus. E ele resolveu tirar tudo de errado que estava no templo, na casa do Senhor. Ele tirou tudo. O templo naquela época era a casa do Senhor. E ele destruiu tudo. A Bíblia fala aqui nesse versículo que ele fez em pedaços a serpente de bronze por causa da idolatria. Ele já estava chamando como um deus Nestã. E será que as pessoas hoje, tudo quanto é templo da instituição Igreja Universal hoje, que você chega, você vê lá a Arca da Aliança. Será que não é um novo Deus? Será que não é um novo ídolo? Será que réplicas da chamada Arca da Aliança hoje não é um novo Nestã? Será? Porque a minha experiência de quando eu construí essa Arca da Aliança, essa experiência para mim foi desastrosa. Porque não tem nenhum lugar na Bíblia falando para se fazer réplica da Arca da Aliança. Eu lembro que o período que eu construí essa Arca da Aliança e que ela ficou guardada no escritório da minha empresa, eu tinha uma empresa no Brasil, eu lembro que só teve desgraça na minha vida. Não foi bênção. Não foi bênção. A minha esposa é testemunha, amigos próximos é testemunho, minha filha é testemunha, um funcionário meu que era da igreja foi testemunho. A partir do momento que eu construí essa arca, enquanto essa arca teve nas minhas mãos, não foi boas coisas. Então, hoje, Deus, através da graça dele, me revelou isso. Hoje, para mim, foi revelado isso. Está fazendo 1 ano que eu conheci isso. Eu conheci essa verdade. E quando eu cheguei no templo a qual eu frequentava, aqui já nos Estados Unidos, quando eu vi o folder da Arca da Aliança, no que se chama altar na instituição, eu fiquei incomodado. Falei para minha esposa, não, aqui não é mais o meu lugar. Ela falou para mim também não. Falei, já deu, já passou, eu cansei. Eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. Às vezes você está pensando que eu quero tirar pessoas da fé. Eu quero afastar as pessoas do caminho do Senhor. Não, eu não quero isso. Eu quero que os olhos das pessoas sejam abertos à verdade. Eu quero que o véu seja tirado dos olhos dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa venha até a mente de Cristo, a mente iluminada. Eu quero que ela tenha a mente iluminada. Eu não quero viver adorando, cultuando um símbolo judaico. A Arca da Aliança era símbolo de orgulho, era uma espécie de talismã dos judeus, do povo hebreu e da religião judaica. A religião judaica, ela tem a Arca da Aliança como um talismã. E não é isso que talvez você esteja fazendo? Eu
Eu tô aqui revelando na Bíblia. Deus não quer nenhum tipo de idolatria judaica. Isso é judaísmo. Isso é viver uma prática da lei de Moisés. E não podemos esquecer que essa lei não existe mais. Essa lei foi invalidada. A nova aliança que o nosso Deus, o Cristo ressuscitado, nos deixou, nos revelou através do apóstolo Paulo, que está escrito nas suas cartas, nas suas epístolas, diz que isso é obra da carne. Isso é obra da lei. A lei e a carne andam junto. As obras da lei são imperfeitas. As obras da lei não vai te salvar. E você está aí. A igreja está trabalhando para te converter em um judeu. Por que eu falo isso? Porque você se curva diante de uma arca da aliança, você se curva diante de um candelabro, você usa um quipá, o pastor te dá um quipá, o pastor te dá um menzuzá. O menzuzá, para quem não sabe, os judeus usam um objeto, que dentro desse objeto tem pequenos trechos da Torá, da lei judaica. Tá falando que você faz batismos das águas. Batismo das águas é uma prática de purificação. E você não pode esquecer que na morte, Cristo nos batizou na sua morte. A Santa Ceia. Na Bíblia não está falando de Santa Ceia. A Bíblia fala de ceia. A Bíblia não fala de Santa Ceia. Fala de Páscoa. A Bíblia não instituiu. Nas Escrituras não está escrito que fazer Santa Ceia uma vez por mês, se você não tomar Santa Ceia, você não teria salvação. Não está escrito isso na Bíblia. De maneira nenhuma. As festas judaicas que hoje você comemora, hoje dentro da instituição tem várias festas judaicas, dízimos, sacrifícios, votos, jejum, isso tudo são ritos judaicos. E eu não quero estender mais nesse vídeo, eu quero que você leia Gálatas, capítulo 9, capítulo 4 e versículo 9. Leia Gálatas. Leia também Gálatas, capítulo 5, do 1 ao 4. Depois, eu vou fazer outro vídeo explicando para você sobre essas coisas que talvez você pode ter assustado. Não, mas Jesus fazia isso. Sim, Jesus fazia. Jesus era um judeu. Jesus veio de uma mulher, de uma família judia. Jesus foi criado como um judeu. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Você tem que entender isso. Quando você conseguir entender isso, os teus olhos vão conseguir abrir. Leia as epístolas. Leia em especial a epístola aos Gálatas. E você vai começar a ter a sua mente iluminada. Então, eu quero mandar um abraço a todos. Fica com Deus, fique em paz. Que Jesus te dê um dia, uma noite, a semana abençoada. Fique em paz. Em nome de Jesus.